Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 20 de março, segunda-feira da quarta semana da Quaresma, estamos aí iniciando mais uma semana, nos preparando nesse tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de voltarmos para o Senhor, tempo de fazermos penitência, caridade, tempo de maior jejum, de oração. Então, qual é o propósito que você pediu ao Senhor nesse tempo da Quaresma? Renova mais uma vez nessa semana. E nos preparemos bem. Se vivermos uma bela Quaresma, viveremos uma bela Páscoa. Porque os verdadeiros sacrifícios, os verdadeiros jejuns ofertados, eles são recolhidos no tempo pascal. Então, para viver uma santa Páscoa, é preciso viver uma santa Quaresma. Então, eu desejo a você nesse início de semana uma verdadeira Quaresma, na profundidade, na escuta e na renúncia, sobretudo, para que o nosso coração esteja bem preparados para viver o mistério pascal. A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: com efeito vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre com aquilo que estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo e do seu povo uma alegria. Sim, regozijar-me-ei em Jerusalém. Sentirei alegria em meu povo. Nela não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Já não haverá ali criancinhas que vivam apenas alguns dias, nem velhos que não complete a sua idade. Com efeito, o menino morrerá com 100 anos. O pecador só será amaldiçoado aos 100 anos. Os homens construirão casas e as habitarão. Plantarão videiras e comerão seus frutos. Então, nós percebemos nessa primeira leitura a promessa do Senhor. Vou criar novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir um coração. Então, o Senhor que já promete criar esse novo céu, essa nova terra a cada um de nós. E Ele que deseja que não paremos no passado, não nos esbarremos nas coisas de outrora, nas lembranças do passado, mas ao contrário, busquemos de fato seguir ao Senhor. E Ele vai nos convidar a entrar nessa alegria, nesse gozo, daqueles que reconhecem que o Senhor é fiel. Alegrai-vos, pois, e regozijai-vos para sempre, com aquilo que estou para criar. Eis que farei de Jerusalém um júbilo de seu povo, uma alegria. Então, a promessa do Senhor é nos dar essa alegria, esse júbilo desses filhos de Deus que foram salvos pela misericórdia, que fomos alcançados pelo seu amor com cada um de nós. E o salmo de hoje é o Salmo 29. Eu te exalto, Senhor, porque me livrastes, não deixastes meus inimigos se riem de mim. Senhor, tirastes minha vida do Sheol, tu me reavivastes dentre os que baixam a cova. Tocai para o Senhor, fiéis seus, celebrai sua memória sagrada. Sua ira dura um momento, seu favor a vida inteira. De tarde vem o pranto, de manhã gritos de alegria. Ouve o Senhor, tem piedade de mim. Sê o meu socorro, Senhor. Transformastes o meu luto em dança. Senhor meu Deus, vou louvar-te para sempre. Então eu te exalto, Senhor. É um salmo belo que nós cantamos também na Páscoa, e a nossa comunidade tem um belo salmo com justamente essas palavras. É o salmista que reconhece que o Senhor nos liberta, o salmista que faz uma oração de louvor, mas de súplica, porque o Senhor que nos libertou do Sheol, nos libertou do pecado, e hoje nos convida a tocar cada vez mais na sua misericórdia. E o Salmo vai dizer isso: tocai para o Senhor, fiéis seus, celebrai sua memória sagrada. Sua ira dura apenas um momento, mas a sua bondade permanece a vida inteira. Então olha que belo, a ira do Senhor dura um momento, mas a bondade do Senhor permanece a vida inteira. Então o salmista reconhece essa misericórdia de Deus, que a bondade e o amor é bem maior do que a pequena ira que o Senhor pode ter com cada um de nós quando ferimos, magoamos o seu coração. O Evangelho de hoje de São João. Jesus partiu para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não é honrado em sua própria pátria. Quando, pois, ele chegou a Galileia, os galileus o receberam. Tendo visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa, ele voltou novamente a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia um funcionário real cujo filho se achava doente em Cafarnaum.
ouvindo dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi procurá-lo e pedia-lhe que descesse e curasse seu filho, que estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e prodígios, não creis. O funcionário real lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe havia dito e partiu. Ele já descia quando os seus servos vieram-lhe ao encontro dizendo que o seu filho vivia. Perguntou então a que horas ele se sentira melhor. E eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então o pai reconheceu ser precisamente aquela hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos da sua casa. Foi esse o segundo sinal que Jesus fez ao voltar da Judéia para a Galiléia. Então a gente vê mais um relato dos milagres que o Senhor fez, e aqui o seu segundo sinal, o segundo milagre que ele faz depois de ter voltado da Galiléia. Mas aqui a gente percebe a tamanha fé deste homem na sua palavra. Porque ele vai, o funcionário, procurar o Senhor, dizer que seu filho está morto, vai suplicar que o Senhor a cure. Mas aí o Senhor simplesmente vai dizer para ele: vai, o teu filho vive. E ele acredita na palavra do Senhor imediatamente e parte na certeza de que, de fato, o seu filho estaria curado. E a gente percebe que quando esse homem faz esse ato de obediência e esse ato de fé, o milagre acontece. Então, o que a gente pode tirar dessa leitura hoje? Quantas vezes o Senhor fala a cada um de nós, através da sua palavra, através de sinais, de gestos, e nós duvidamos? E aqui o homem, imediatamente, ele saiu porque ele tinha certeza no coração. Ele foi obediente e ele fez ato de fé. Ele creu, ele não questionou o Senhor, ele não disse: Senhor, vamos comigo, porque só você pode curar o meu filho, ele só vai estar curado se você chegar na minha casa. Ele não pôs em causa nada disso. Ele acreditou simplesmente na palavra do Senhor que diz: vai, o teu filho te curou. Então precisamos acreditar na palavra que o Senhor nos diz sem questioná-los, mas crer que de fato o Senhor ele realiza a sua obra, ele faz o milagre acontecer quando, a partir de nós, há um movimento de fé e de obediência. Então é essa graça que devemos viver ao longo desta semana para cada um de nós. E hoje o ofício das leituras da nossa igreja vai nos oferecer as homilias sobre o Levítico de Orígenes, presbítero. Cristo, sumo sacerdote, é a nossa propiciação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, afastando-se do povo, entra no lugar onde estão o propiciatório, os querubins, a arca da aliança e o altar do incenso. Ninguém pode entrar aí, exceto o sumo sacerdote. Mas consideremos o nosso verdadeiro sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. Tendo assumido a natureza humana, ele estava o ano todo com o povo. Aquele ano do qual ele mesmo disse: o Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar um ano da graça do Senhor e o dia do perdão. Então, que neste dia peçamos a graça de rezar com essa leitura, de reconhecer que Cristo é esse sumo sacerdote, que de fato é aquele que realiza as curas, os milagres, é aquele que vai à nossa frente e é aquele que nós a cada dia podemos recebê-lo através da sua Eucaristia. Então, que neste dia, nesse início de semana, tenhamos um coração orante, teremos um coração voltado a uma maior oração, a maior profundidade nesse tempo da Quaresma. Que Deus os abençoe.